Meu nome é Márcia Carmona de Souza, eu moro em Santana de Parnaíba há 30 anos, eu sou oriunda do bairro da Lapa, de São Paulo, que é bem pertinho de Santana de Parnaíba, né? E eu venho de família extremamente simples, meus pais eram feirantes, eu trabalhei com eles na feira, então a gente tem uma origem bastante simples. Depois que eu me casei, meu marido era oriundo de família evangélica e eu de família católica. E nenhum dos dois se sentia muito à vontade com as religiões de quais a gente vinha para os nossos filhos. Depois de uns 10, 12 anos de casados, eu tinha um preconceito enorme contra o espiritismo. Por uma série de motivos, nós fomos frequentar um centro espírita kardecista. Aí eu percebi o tamanho da minha ignorância, que eu ignorava tudo sobre a religião espírita. E começamos a estudar e aí eu percebi que era uma religião muito lógica. E os meus filhos, os 5 filhos, foram criados já com a doutrina espírita. E isso nos deu uma base familiar muito grande, porque dentro do espiritismo você não tem aquele temor a Deus, que Deus vai te castigar. Não, você tem que saber que tudo, para toda a sua ação, vai desencadear uma reação. Então, para 5 filhos homens, era importante que eles soubessem que eles tinham liberdade, mas que tudo que eles fizessem, eles iam ter que pagar, né? E não é pagar lá de cima, não era Deus que ia cobrar nada, não, é a consciência. Se alguns delitos a justiça dos homens e alguns delitos a consciência nossa. A nossa casa que surgiu de um grupo de amigos que nós percebíamos que existem centros espíritas excelentes, muito grandes e que ficam extremamente concentrados, centros que atingem 1.000, 2.000 pessoas. E nós tínhamos um amigo que o sonho dele era construir 10 centros espíritas pequenos que cada um atingissem aí, em média, 100 pessoas. Houve a oportunidade de comprar o terreno onde nós estamos, construímos a casa e já estamos aqui há 16, 17 anos e toda segunda-feira estamos aqui. A casa atingiu o objetivo. Nós temos talvez um número de frequentadores de 200, 250 pessoas, porém que vem toda semana 40, 50, e quando faz um evento, um coral, vem 100. E então assim surgiu o Mensageiros do Bem. Aí, como toda casa espírita, obrigatoriamente deve ter uma função de caridade. Aí nós começamos a pesquisar o que o bairro precisava. Aí começou com uma das minhas noras, que é educadora artística, né? E ela falou assim, e se a gente pegasse, fizesse alguma coisa para as crianças no contraturno? Criança que estuda de manhã à tarde, criança que estuda à tarde e de manhã, de maneira a tirar as crianças da rua enquanto os pais trabalham. E aí nós começamos o projeto Arte Sim, que hoje atende aí umas 140 crianças do bairro, e isso tudo com voluntários que preparam os lanches, arrumam, organizam, e alguns profissionais que eu falo que, se a gente falar que a gente paga eles, é até brincadeira, a gente dá uma ajuda de custo, né? E porque são profissionais muito bons, mas que vestiram a camisa e nos ajudam. Então tem o professor de taekwondo, os professores de balé, de teatro, e então que seria impossível pagar um ordenado para eles, um salário, mas a gente oferece uma ajuda de custo. E com um pequeno orgulho a gente fala que das crianças que participam conosco há uns 15 anos, nós não perdemos nenhum para as drogas, não perdemos nenhum para a bandidagem. Então não se fala de espiritismo em aula, mas se fala de ação e reação, se fala de livre-arbítrio, se fala, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vai ter custo. Então a gente pôs em prática isso. Todo e qualquer centro espírita tem como norte a caridade, mas não necessariamente como as pessoas entendem a caridade. Pode ser ajuda financeira? Claro que pode. Na época da pandemia, nós tivemos inúmeras famílias que, entre aspas, só comeram graças aos Mensageiros do Bem. Porque a gente dispôs, aí, não a cesta básica em si, o arroz e o feijão, dispunha ovos, linguiça, salsicha, para as pessoas poderem comer. Todo aquele que acredita em vida após a morte e acredita na comunicação com quem morreu, é espírita. Aí, então, tem esse denominador comum entre todas as religiões espíritas, seja a vertente que for.
Então, acreditamos que existe vida após a morte e acreditamos que existe comunicação com os espíritos desencarnados. A religião espírita, ela é um tripé. É religião, é ciência, porque a gente prova algumas coisas, e filosofia de vida. O que eu quero para a minha vida, o que eu acho que é certo para a minha vida. Então, é um triângulo, todos os lados são importantes. O que é o kardecismo? Há quase 180 anos, existia um pedagogo, uma pessoa muito estudiosa na França, e uma coisa que ninguém sabe, naquela época, entre a França, Inglaterra e Estados Unidos, existiam mais de 1000 centros espíritas. Claro que não com esse nome. Existiam mais de 1000 locais onde se comunicavam com espíritos. E Allan Kardec, com o seu nome original como professor, né? E ele foi convidado a uma reunião. E a mesa respondia perguntas com batidas no chão. Só que respondia perguntas inteligentes, perguntas acima da capacidade dos médiuns que estavam ali com as mãos sobrepostas na mesa. E ele falou, bom, mesa é uma matéria inerte, é madeira. A mesa não pode responder perguntas. Então tem que ter alguma coisa a mais. No primeiro momento ele achou que era alguém lá com uma ventosinha batendo a mesa. E ele fez uma série de artifícios para ver se não eram brincadeiras. Aí ele passou a fazer perguntas bem acima da capacidade das pessoas, dos médiuns que estavam em volta da mesa, para testar a resposta. Tanto que a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: o que é Deus? Não é quem é Deus. É o que é Deus. Então a resposta é inteligência suprema, criador do universo. E a partir daí ele foi fazendo uma série de perguntas. O primeiro livro dos Espíritos foi publicado com, em média, 500 perguntas. Na segunda edição, ele desdobrou algumas perguntas, por isso que no livro dos Espíritos tem pergunta 430A, 430B e tal, porque ele desdobrou as perguntas. E a segunda edição, que é o formato que a gente conhece até hoje, tem 1010 perguntas e respostas. Então, o Espiritismo te dá muitas respostas. De maneira geral, quase todos os centros espíritas adotam uma reunião de 1 hora. Existe uma regra que é pontuabilidade. Começamos 8 horas em ponto e terminamos a palestra 9 horas em ponto. Essas reuniões são abertas ao público. Se você não conhece nada, você vai gostar e entender, porque não é uma coisa que vai explicar nada anormal. Nós vamos falar de caridade, de lei de ação e reação. Terminando a palestra, nós temos o que a gente chama de passe, que nada mais é uma pessoa orando por você. O passe é uma transmissão de energias, certo? Então por isso que nós falamos, o passista nunca vai dar um passe resfriado, nunca vai dar um passe se ele estiver com dor de cabeça. Ele tem que estar minimamente bem para transmitir energias. Então, a gente vê muitos casos muito interessantes de as pessoas que saem do passe e falam: nossa, me senti tão bem. Então, se você tem uma perturbação, você vai deixar o seu nome e na caixinha de vibrações, que nós temos aqui uma caixinha de vibrações. Essa caixinha de vibrações, na reunião de quinta-feira, os dirigentes abrem, leem os nomes. Alguns nomes parece que se destaca, o papelzinho parece que quer até voar na mão da pessoa, e faz não uma evocação, mas se abre para comunicações. Tem médios que psicografam nessa reunião. Raramente nós damos algum recado dessas comunicações. O objetivo é ajudar os espíritos desencarnados. Para nós encarnados, tem muito lugar para ser ajudado. Tem os psicólogos, tem os psiquiatras, tem as igrejas. Nós temos muita opção de ajuda. Para um espírito desencarnado que está sofrendo, que ele precisa de uma orientação para a evolução dele, tem poucos lugares. Então o objetivo maior dessa reunião é a ajuda espiritual para os desencarnados. O Chico Xavier foi a dedicação dele à doutrina, à comunicação com os espíritos foi absurdamente grande. O trabalho que ele fez de amparo às mães que perderam filhos foi um negócio que consolou, que mudou vidas de muitas pessoas. Então esse trabalho das cartas consoladoras que ele fez, ele atendeu milhares de pessoas. O Chico tinha uma mediunidade impossível de descrever.
o quanto ele sentia, ele conversava com os seus mentores e ele via os espíritos e ele conversava, e não só o Chico, o Divaldo Pereira Franco também tem essa característica, mas o Chico, pela sua índole dócil, ele ficou ainda mais conhecido. Então as pessoas têm medo do espiritismo, e um medo infundado, mas tem medo. Neste bairro, ataque preconceituoso, que nem aconteceu há uns anos atrás no Rio de Janeiro, não, nunca tivemos. Nós temos algum caso pontual de algum pastor, de alguém que condena que a criança frequente a casa, e a gente deixa ao livre-arbítrio da família. Convidamos as mães, os pais, para conhecerem. Ó, abre a porta, tá vendo? Essa é a sala de reunião. Cada um faça o seu melhor. Se cada um fizer o seu melhor, tudo vai dar certo. Igrejas, como instituições religiosas, que cada um faça a sua parte, sem olhar muito para o vizinho. Se a pessoa que frequenta o meu estabelecimento está feliz, está evoluindo, ótimo. Mas se ela não está feliz aqui e precisar ir para um outro lugar, quiser ir para outro lugar, vá. Se isso não é a realidade dela, vá para outro local. Então, meu recado para a cidade é mais 500 anos de sucesso.